Entrando aí o pessoal. Renata, boa noite, minha xará. Sejam bem-vindos ao nosso start, né, Paola? Estamos dando start aí a essa maratona de lives, tratando aí os assuntos do nosso plano de governo. Para quem não me conhece, sou Renata Esteves. Aceitei esse grande desafio de vir como candidata a prefeita da nossa cidade Sorriso, a nossa cidade de Niterói. E estou aqui com a minha colega de profissão, doutora Paola Lima, militante numa área tão importante, né, Paola? E aqui, ó, Lúcia, que é ansiosa para ver, muito legal, olá. O que você tem aí para a região oceânica. Então, são muitos planos e hoje nós vamos abordar, dentro do nosso plano de governo, a pauta de mulher, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre a violência doméstica. E eu gostaria de dar início à oportunidade da palavra, Paola, de você se apresentar, de você falar dos seus projetos, como tudo iniciou dentro dessa área específica do direito e também do movimento social, aí para as mulheres terem voz, né, se tornarem fortes. Aí o meu diretório aí de Niterói, ó, PMB Niterói, também está participando e vendo. Obrigada, partido, que está aí conosco, nos prestigiando nesse momento. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Paola Lima, sou advogada. Eu faço parte da Comissão de Vítimas de Violência Doméstica da UAB Niterói. Também sou voluntária da Casa Reviver, que também é em Niterói. E hoje eu estou sendo idealizadora do projeto Lilás, que também é um projeto para mulheres que sofrem violência doméstica. Nós estamos preparando tudo para poder oferecer cursos, tá? Para vítimas, para operadores de direito que querem iniciar nessa área, né, de violência doméstica ou qualquer coisa relacionada à violência de gênero. Recebi esse convite, fiquei muito, muito feliz, porque primeiro é uma candidata a prefeito e segundo que é Mulheres, então, assim, dentro da nossa área do direito, acaba, eu que milito também na parte de família e acaba, de uma certa forma, né, alguns casos desencadeando a parte criminal, inclusive da violência. Então, a gente presencia muito, isso é diário, isso é algo, não é que passa só na televisão, não, é também muito próximo de nós. E como força, né, como nós tivemos a oportunidade de estar se especializando nessa área e poder ser um canal de transformação. Eu sempre falo muito isso, repito, porque quando nós abraçamos algo e colocamos ali o nosso coração, quando sentimos essa dor do nosso próximo, a gente faz o nosso melhor. Então, assim, quando nós tivemos aquele papo inicial, né, e quantas trocas nós tivemos nessa conversa, justamente falando, né, nós como na posição de mulheres, militantes da área do direito, então, assim, o nosso papel é justamente fazer a justiça, ser interlocutora, ser mediadora e de uma certa forma, poder contribuir para tantas mulheres. Então, Paulo, eu gostaria que você agora falasse um pouquinho de cada projeto desse que você desenvolve. Você falou que trabalha aí na comissão da OAB, né, da nossa cidade Sorriso, né, que você tem um movimento também dentro de uma comunidade. com toda assim bagunçada, porque eu tô desde cedo fazendo lives e vídeos. Antes de falar, né, sobre esses grupos que eu participo, eu queria falar sobre isso um pouquinho. Que eu estava fazendo um vídeo justamente falando sobre como os corpos das mulheres são desrespeitados,
né? Para quem me segue ou vai me seguir, o vídeo está disponibilizado na página. E que o que eu vou falar agora é pesado, mas é necessário para eu dar a introdução, tá? Que é sobre as mulheres que estão tendo os seus corpos violados depois de mortas lá no IML. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a festa no IML. É um grupo do Facebook em que homens vão para lá e desrespeitam os corpos das mulheres, abusam das mulheres que já estão mortas, né? E disso eu fiquei refletindo, né, nesse É um assédio, né? dos assédios, isso aí. Quando ela entra no mercado de trabalho, ou então na faculdade, ela sofre às vezes o assédio sexual pelo seu chefe. Amigas ou por conta de conhecidas que dizem: ah, mas você casou e não tem filho, ah, você tem filho e não vai ter outro, ou então você não casou. Então temos aí Vai um ficar pra ciclo, titia, né? vai ficar para titia, exatamente. Então nós temos aí um ciclo de respeito da figura feminina desde sua infância, para poder agora, isso não é novidade, mas como saiu na mídia, né, no Facebook, Twitter, Instagram, todo mundo está falando disso, eu resolvi trazer para vocês perceberem o quanto esse ciclo ele não tem fim. Ele vai desde a infância, vai para a adolescência, juventude, mesmo depois da morte, ainda está presente esse desrespeito. Então, diante disso tudo, quando eu era mais novinha, ainda estava na faculdade, eu pensei, poxa, eu queria muito trabalhar nessa parte, né? Influenciar de alguma forma para poder isso parar. As comissões, tem pessoas com deficiência, tem da igualdade de raça, gênero, enfim. E tinha uma agora o nosso trabalho está sendo outro. Ir em escolas, participar de eventos para poder conscientizar a população, tanto feminina quanto masculina, sobre a violência doméstica. A importância dessa live. E depois eu fui conhecendo o projeto Casa. Os seus pais passando por isso. Então eu pedi de todo o coração para poder fazer E parte para desse também projeto. manter a reprodução. Desculpa te interromper, Não, à Paula, vontade. mas é justamente quando você trabalha desde a criança, essa parte educacional, instruindo, você está, de uma certa forma, minimizando a reprodução de outras pessoas, porque eles Isso. acabam sendo implantados em seus subconscientes como se aquela prática fosse comum, né? Então, Isso. depois de adultos ou até mesmo então, quantos relatos nós escutamos no nosso dia a dia de casos que, eu presenciava meu avô fazendo isso na minha avó,
né? Eu presenciava isso, né? Discussões acaloradas, né? Porque tudo se inicia, né? A gente vai estar falando ainda sobre como o início disso, até realmente a coragem da pessoa denunciar e o pós-denúncia, né? Então, assim, é um processo, né? Então, a partir do momento que essa vítima começa, são os xingamentos, são as discussões, né? Então, assim, a partir do momento que aquilo já se torna normal e depois esse companheiro, o marido, né, acaba de uma certa forma vindo, pedindo desculpas, presenteando, e assim, esse ciclo vai se repetindo e cada vez piorando mais, até chegar. E oportunizando as pessoas de gerarem conhecimento, né? E quem sabe tem uma pessoa que está nos assistindo e tá... mulher que também estuda, porque isso, a violência doméstica, né, Paula? A gente costuma dizer que não tem classe social, não tem cor de pele, né? Não é de rico a pobre, né, de negro a branco. Então, assim, é na família. Isso está entranhado na família. E isso também está silencioso, é muito silencioso. Né? Então, assim, muitas dessas vítimas sofrem de depressão e acabam se desencadeando síndrome do pânico e algumas somatizam muito essas questões psicológicas. E então, assim, um trabalho para uma vítima dessa, como eu falei, né, repito, é um processo, gente. Né? Então, quando nós batemos aquele papo inicial, você falou lá do Morro do Estado, dessa casa, né? Qual é o nome mesmo da casa, Paula? Casa Reviver. Casa Reviver, na comunidade do Morro do Estado, aqui na nossa cidade de Niterói. Então, é um exemplo não só da comunidade em si, mas que a reprodução, né, de casas como essa tinha que se ter em cada, não só nas comunidades, mas em cada bairro, para amparar essas vítimas. Né? Então, assim, eu gostaria de que você contasse um pouquinho desse seu projeto Lilás, que depois acabou nascendo o projeto, né? E que eu achei muito interessante, porque é aquilo, a gente começa em uma área, aí parece assim um imã, né? Vai somando as outras, assim, aí a gente vai se encontrando e realmente quando a gente se encontra, a gente fala assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu encontrei o meu propósito. Né? Exatamente. É exatamente isso que eu fui sentindo. Aí eu já comecei a trabalhar com o público em geral, fazendo as palestras pela comissão da OAB. Aí depois me envolvi com as crianças e com os adolescentes lá no Morro do Estado pela Casa Reviver. Aí eu falei, gente, eu já lidei com todos os... Opa, deu ruim. Não, eu encostei aqui e virou a câmera, desculpa. Ah, tá. Aí depois eu falei, por que não falar com essas pessoas, interagir com essas pessoas de uma forma ampla, né? Ministrando. Eu quis criar esse projeto juntamente com a minha parceira, que é a Letícia Fontes, para a gente botar o nosso rosto aqui e falar assim: olha, está acontecendo isso, 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 isso. Vamos mudar? Vamos fazer tal coisa? E o projeto Lilás, ele veio justamente para isso.
A gente mostra os índices, a gente mostra as últimas decisões dos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ. Mostra, no geral, o que está acontecendo no mundo jurídico para amparar esta vítima. Paola, não sei nada de mundo jurídico, não sei nada de STF, STJ, nem sei o que é isso. A gente fala com uma linguagem acessível para que todos possam compreender o que está acontecendo. Sofri violência doméstica. O que é que eu faço agora? E o meu filho? Para onde vai? Para onde eu vou? E isso tudo a gente vai conversando com as mulheres para que a gente possa ter uma conexão, assim, né, bem direta, para não ficar essa sensação de ela lá e eu aqui. E aí veio, por essa razão, a gente resolveu criar o projeto Lilás. E assim, tem sido uma experiência muito, muito assim, inovadora, porque foi exatamente o que você falou. Não tem classe. Eu falo sempre que é interseccional. Não tem classe, não tem gênero e não tem cor. Porque não importa, né? Já recebi vítimas muito pobres mesmo, sem condição de pagar nem um advogado, nem nada, como já recebi vítimas riquíssimas, mulheres ricas, com boas, excelentes condições financeiras, mas que sofreram as mesmas violências que a pobre, sabe? E a gente tem que ter aquele jogo de cintura para um discurso não pode mudar. Ele tem que ser o mesmo, porque ambas precisam. Brigas acontecem em todas as relações. Mãe, filha, tio, sobrinha, enfim. É natural, porque são duas pessoas diferentes morando no mesmo ambiente. Então, é normal que vai ter desentendimento. Todas as minhas lives eu o que acontece depois dessa divergência é que deve ser um alerta, né? Porque a gente tem aquela divergência, discute, tudo bem, cada um vai para o seu quarto e depois a gente com cabeça fria conversa. Mas é aquele homem que não tem essa atitude. Que se a pessoa não se calar, a mulher não se calar, não abaixar e disser, não, sim, senhor, toma um tapa ou um soco, né? Algum golpe inesperado. E aí, logo depois, aquela mulher não entende, ué, como assim? Ele tá me batendo? Não, aí ele fala, não, é porque eu estava nervoso, é porque eu estava ansioso com questões do trabalho. E começa a dar essas desculpas. Estava estressado. Estava estressado, pois é. Aí promete mundos e fundos, viagens, roupas, pede perdão. Alguns usam até o nome de Deus, dizem que viraram evangélicos, cristãos. E a gente fica pensando, então, a gente, as vítimas que eu digo, ok, então ele melhorou, né? Vou dar Vamos uma seguir. chance. Vou dar mais uma chance. Essa é a palavra-chave. Vou dar mais uma chance. E aí ele vai, tem desentendimento de novo, como já falei, é normal, só que ele agride novamente. E aí, mulher? E aí, vai dar uma nova chance? É só um momento que ele está irritado? Acho que não, né? Vamos começar a refletir melhor sobre isso. Porque quem agride uma vez, agride duas. Quem agride duas, agride três. E quem agride três, mata, né? Porque pode perder o controle da agressão e pode acabar matando sua companheira. Então, é importantíssimo a gente falar sobre isso. Mulheres, estejam alertas sobre esse ciclo, como seu companheiro reage quando você discorda dele, como que ele trata você na frente dos outros e como ele te trata dentro de casa, com relação às suas roupas. Tudo isso você precisa observar, porque E também, né, Paola, com ciúme excessivo, né? também. Aí vem, como você falou em relação à roupa, e a questão de local, de celular, né? Então começa aquela questão de, você tem que me dar. Desculpa? Opa. Você tem que me dar a sua senha, né? Então, assim, são pequenos hábitos na rotina
né, do casal, que a mulher vai cedendo, né, porque ela quer, essa mulher, ela quer estar bem com seu companheiro, então ela vai cedendo e ele vai ganhando cada vez mais espaço. E eu acho que a maior dificuldade, Paola, dentro dessas relações de posição, né, quando a gente fala que o homem realmente quer ter o domínio da mulher, é um domínio em todos os sentidos. Então, em muitos relatos eu vejo que se inicia, inclusive, na parte financeira, né? Então, assim, quando esse homem começa com ciúmes, aí fala, olha, deixa de trabalhar, fica em casa, cuida das crianças, deixa que eu trabalho, deixa que eu me dedico para nossa família. Então, esses discursos, eles são muito comuns, né? Então, assim, de convencimento, se dedica à nossa família, né? Se dedica por mim. Tô dando boa noite aí, tem uma galera entrando. Sejam bem-vindos. E aí, com isso, Paola, o que acontece? A dependência. Então, assim, muitas mulheres acabam se sujeitando, acabam permitindo a nova chance, como a gente falou, justamente porque elas não têm para onde ir, muitas delas com filhos, né? E acabam não tendo nem renda, né? Não tem para onde ir, não tem renda, o que vai fazer? Então, a cidade, o município, realmente precisa ter um olhar voltado para as vítimas de violência doméstica. E é um olhar por um trabalho, porque elas precisam entender que se elas estiverem nessa condição, elas vão ser acolhidas. Elas vão ter um local, sim, independente de não ter dinheiro, de não estar trabalhando e de ter filhos. Não é isso, Paola? Isso. Então, quando a gente fala da violência e incentiva a ligar, fazer denúncia, né? Um vizinho fala assim, nossa, eu tenho escutado. Boa noite, Larissa, Jaque. Beijo, que prazer tê-las aqui conosco. Então, assim, olha, né? Tô escutando lá os xingamentos, né? Tá tendo lá um atrito. Aí o que acontece? Um vizinho vai e denuncia. Aí essa mulher, ela realmente é direcionada a uma delegacia de polícia. E depois, Paola, como é que fica? Ela vai para onde? Essa aí é a pergunta que vale 1 milhão de reais. Sério. Todas as vezes que eu faço live, que eu vou dar palestra em algum lugar, eu sempre falo sobre a casa-abrigo e a casa de acolhimento. São locais previstos na Lei Maria da Penha, né? E só que depende da união do Estado e dos municípios. Se você não tiver uma política pública para poder, não é favorecer, porque favorecer vem de favor, mas de acolher. Isso. Essa mulher. Ela se sentir incluída na sociedade. Isso aí. Ela não vai conseguir desenvolver essa independência. Porque, veja, você acabou de narrar uma mulher que é agredida, só que ela só tem um marido na cidade. Vamos falar da cidade de Niterói, porque é a cidade que nós estamos agora falando, né? E aí ela é agredida, ela vai para onde? Em Niterói, hoje, nós temos um albergue, se eu não me engano, mas a mulher não fica lá para todo sempre, né? Ela passa um tempo, quer dizer, 1 ou 2 dias, se eu não me engano. Acho que é um dia só. É uma pernoite, é um albergue mesmo. Isso aí. Para não falar besteira. Passa uma noite lá, é válido, claro, porque naquela noite ela faz a denúncia, não tem como voltar para casa, né? Então ela passa a noite lá. Mas e depois dessa noite? Para onde essa mulher vai? Então eu bato na tecla. Vem candidato vereador fazer live comigo, eu estou fazendo. Vem candidato a prefeito e todas as lives que eu faço e aí? E a casa-abrigo? E a casa de acolhimento? É importante para essa mulher, para os filhos dessas mulheres,
Por quê? Porque numa casa-abrigo, por exemplo, você tem um prazo de 90 dias ou mais, dependendo da situação da mulher. E lá eles te oferecem o quê? Cursos rápidos para fazer sobrancelha, fazer unha. Antes mesmo, para Isso, integrar para incluir essa mulher na sociedade novamente, que ela se isso. sinta até com a sua autoestima, porque essas mulheres, né, quando a gente fala da parte psicológica, elas chegam com a autoestima lá embaixo, Com né? certeza. Então, assim, é uma dor, não é física somente, é uma dor de alma, né? Então, assim, elas Isso. estão ali, muitas em prol dos seus filhos, né, para realmente dar um futuro melhor, porque acabam se posicionando como um ato de coragem, mas muitas Isso. delas com medo de realmente vir o último ato, né, que o último ato que nós Isso. tanto falamos que é o feminicídio, né? Então são Isso. casos de mulheres e de estatísticas que já tiveram essa postura não só de denunciar, mas como terminar um relacionamento e depois de 1 ano, 2 anos, vem esse ex-companheiro ainda não satisfeito com esse término, o que ele faz? Não, quando não consegue finalizar, né, com a morte, com o óbito, muitas das vezes tem casos de mulheres que são completamente espancadas, Isso. queimadas, Isso. queimadas, né, Paula? Isso aí. Muitas das vezes estrupadas, né? Porque a mulher, a partir do momento que mesmo tendo, né, teve filho, relacionamento, quando ela não cede ao ato sexual, é considerado, sim, um ato criminoso, né? O estupro. Então, esses casos, esses exemplos que nós estamos debatendo, né, na nossa live de hoje, é porque isso é mais comum, eu repito, isso está perto da gente. Independe, às vezes é o nosso vizinho, às vezes é o nosso parente que está passando por isso. Então, cada vez mais temos que realmente utilizar as mídias sociais, as repostagens de casos como esse que você colocou agora, do ML, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mulheres que já estão em óbito vão pro ML e são ali, porque já não tem mais vida, não tem, né? É, Não tem mais vida ali, então posso fazer o que eu quiser. Então, assim, nem exatamente. a dignidade pós-morte. Então, assim, aonde nós vamos chegar? Isso. Né? Se realmente não tiver uma intervenção do poder público, se não tiver realmente. Não é porque eu sou mulher, né? E sinto essa dor, né? Realmente pelo meu gênero. Não é isso. É realmente a conscientização de como ser humano, de que se nós não sairmos da nossa zona de conforto e militar realmente por uma causa, cada vez mais vão ter mulheres passando por isso. E também nós podemos, Paola, ser suscetíveis a um cenário desse, nós não estamos livres disso. Né? Até mesmo dentro do nosso lar, dentro, né, da nossa família. Então, realmente, a gente tem que estar atento. Então, quando a gente fala de uma casa dessa, de uma casa de acolhimento, é uma ressignificação de uma vida, de uma história. Porque, como a gente falou, essa mulher, muitas das vezes, ela só cedeu porque ela viu isso na casa dela, sendo com a mãe, ou com a avó, ou com uma tia, e ela acabou o quê? Achando isso normal. Isso. Né? Então, eu queria que você falasse, que a gente entrasse nesse tópico, justamente da viabilização, né? De viabilizar o crescimento dessas casas, não só de passagem, mas como de abrigo. Como esse pós-denúncia, que a gente, né, o que a gente está tratando na nossa live, é desde do processo, né, do abuso psicológico, se inicia no psicológico, lá com as discussões, com as agressões verbais, os xingamentos, às vezes são pequenos empurrões, aí que vai
potencializando. E é importante, Paulo, a gente também frisar que a agressão, muitas das vezes, para denúncia mesmo, não quer dizer que seja só física, tá? Né? Então, assim, é importante a gente frisar, porque muitos desses homens, maridos ou companheiros, namorados, eles se prevalecem assim, não, eu não encostei a mão. Cadê? Cadê o corpo de delito? Né? Vai lá fazer o corpo de delito, ver se ela tem alguma mancha. Porque, assim, a dor da alma, a dor que a pessoa faz, aquela pressão psicológica, aquela lavagem cerebral daquela mulher e deixa ela lá no chinelo, lá no chão. Isso é para quê? Para que ele destrua ela de dentro para fora. Né? Então, assim, ele vai se prevalecer na justiça se ela vier a fazer uma denúncia. Cadê uma câmera? Cadê? Ela tá mentindo. Cadê a prova? Por isso que a Lei Maria da Penha, a palavra da vítima, né? Muitas vezes, se ela realmente não tiver essa parte, né, do corpo, fez o corpo de delito, não constatou nenhum hematoma ou alguma agressão realmente física, mas dependendo do discurso que ela fizer e da coerência que aquele discurso contextualizar dentro daquele fato, desde o registro de ocorrência, o depoimento dela perante o juiz e o Ministério Público, o que acontece? A voz da mulher, pela Lei Maria da Penha, ela é considerada uma prova. O depoimento dela. Então, ela pode não ter uma câmera, ela pode não ter um hematoma. Então, assim, qual é a garantia, né, dessa mulher? É a palavra dela. É o discurso de coerência, é o discurso de realmente relatar tudo o que aconteceu, né? Então, Paulo, eu acho assim, da gente enfatizar essa parte, porque as pessoas ainda acham que denunciar uma violência doméstica é só quando realmente parte para finalmente, né? Já parte para agressão física. E não é isso, não é. Então, mulheres de Niterói, nós estamos falando para vocês, mulheres do nosso Brasil, porque podem ter aqui na nossa live, tanto no meu Instagram como no seu, de repente não só cidadão da nossa cidade de Niterói, mas, né, do município também onde você mora, né, Paola? Então, assim, o que nós queremos é o alerta, é o sinal. Fiquem atentos aos sinais. Porque esse trabalho que eu coloquei no meu plano de governo de desenvolver essa atenção pós-denúncia. Porque na mídia fica assim, denuncie, 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 ligue. Né? Se você está escutando seu vizinho, denuncie. Mas essa mulher vai para onde, Paola? Qual a garantia que ela tem que ela vai ser acolhida, que vai ter espaço para ela na sociedade? Ou medo dessa mulher de fazer isso e virar a esquina e ser assassinada? Então, a gente está falando de um assunto assim muito sério. Quando eu escolhi, né, abrir a minha pauta dentro do meu plano de governo, falar para mulheres, é justamente a inclusão. A gente tem que trabalhar com a inclusão. Então, essa mulher ela tem que ser inserida pelo município onde ela mora. Ela tem que ser abrigada. Quando a gente fala casa de abrigo, é isso. Ela tem que ser o quê? Abraçada pela cidade onde ela reside. Então, quando nós debatemos num bate-papo, né, Paola, assim, descontraído, e quando juntas nós conseguimos viabilizar, se esse projeto fosse para frente, quantas mulheres não iriam denunciar? Quantas mulheres não iam ter coragem de ter esse ato, sabendo aonde elas iriam poder se abrigar? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente entra para debate, para política, a gente acaba falando muito, né? Então, eu vou te deixar a oportunidade para você realmente colocar o seu posicionamento
desse investimento, tanto nas casas de passagem, como nas casas de abrigo, dentro dos bairros, dentro das circunscrições, né? Porque não adianta só ter um no município inteiro. Concorda comigo, Paula? Mas deixa eu começar uma coisa que é séria. Essas casas de acolhimento são casas que você fica 15 dias no máximo, tá? Agora, a casa-abrigo, como você fica mais tempo, ela tem que ter um endereço sigiloso, porque você vai para lá com seus filhos. Então, não acho que seria muito coerente ter um em cada bairro, porque senão o agressor vai descobrir, vai lá, entendeu? Seria interessante ter mais de um, óbvio, mas o endereço sempre ser Com sigiloso. certeza. Sempre. Tem uma casa que, se eu não me engano, é no Paraná. Tem tempo que eu já vi essa reportagem, mas eu acredito que seja no Paraná, sim. Que mostra o dia a dia das mulheres, não mostra rosto, não mostra o espaço, mostra relances assim, sabe? E tem os trabalhinhos das crianças, tem elas bem de longe, né? Tendo os cursos, né? Aprendendo a empreender também, umas coisas interessantes nesse sentido. Eu dei uma fugidinha ali para pegar a lei. Eu ando com minha agenda e a Lei Maria da Penha. É sempre assim. Aí, lá no artigo 35 da Lei da Maria da Penha, está escrito assim: a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover no limite das respectivas competências. Então, está escrito poderão. Não é que eles são obrigados, porque não está escrito deverão, né? Então, eles poderão. O que é poderão, na minha concepção? É você perceber onde que o foco está maior e, a partir daí, criar essas casas, tá? No inciso 1 diz Centro de Atendimento Integral, veja, integral, e multidisciplinar para as mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. O inciso 1 já fala aqui que o atendimento não pode ser meio período, não é para ser meio período, mas é para ser um atendimento integral. E não só para a vítima, mas também para os seus respectivos dependentes, tá? São só 5 incisos, eu prometo que vou ser rápida, porque senão a gente não vai ter tempo. Aí no inciso 2 fala casas-abrigos, que a gente estava falando, para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar, tá? O 3 fala sobre as delegacias, os núcleos de defensoria pública, serviços de saúde, centro de perícia. Isso no Niterói nós já temos também, tá? Mas é importante sempre observar como está sendo esse atendimento, né? Como está funcionando esse suporte. No artigo 4 fala programas e campanhas de enfrentamento. Justamente para quê? Para poder conscientizar a população do quão importante esse assunto é. E o quinto, não mais importante, mas é assim, uma das coisas mais interessantes, né? Que entraram em vigor esse ano, que é o Centro de Educação e de Reabilitação para os Agressores. Né? Agora, a Lei Maria da Penha, não lembro qual foi o artigo que foi inserido, mas foi que os homens agora agressores, eles têm que passar por esse centro de reabilitação. Paola, me explica um pouquinho sobre esse centro de reabilitação. É uma obrigação, tem que ser o mínimo, né, Paola? Isso. Como é que funciona? Ele tentou feminicídio, ele pode entrar? Não. Vamos lá. Este agressor só pode participar desde que ele tenha agredido fisicamente a mulher. Tentativa de feminicídio, não. Tá? É uma roda de psicoterapia? Também não. É uma roda no qual os homens têm uma conversa, como se fosse uma roda de conversa, tá? Para poder entender o que está acontecendo, por que eles fizeram isso, tá? Por que eles não se arrependem, porque muitos não se arrependem. E aí nós estamos vendo números, tá? De efetivas mudanças. Por quê? Porque o número de reincidência de agressão diminui notoriamente. Então aqui, nesse artigo 35, nós temos previsão para tudo. Nós temos a previsão para a casa de acolhimento, nós temos previsão para a casa de abrigo,
Nós temos previsão, casa-abrigo, temos previsão para delegacias, atendimentos multidisciplinares, não só para mulheres, mas também para os seus dependentes. E temos também a previsão de campanhas, programas e a roda de agressores, a roda de conversa dos agressores. Mas eu volto a ler o caput do artigo. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover. Então, tô dando beijo aqui para Dora, moradora também da nossa comunidade do estado. Uma mulher que legal! militante. Que bom ter aqui conosco, Dora. Mas é isso, Paola. O poderão, esse verbo, realmente acaba não dando a obrigatoriedade. Isso aí. E importante também, sempre a gente conversar com essa mulher, não julgar essa mulher. Porque é muito fácil, depois da quinta agressão, você perder a paciência. Já chega. Essa mulher, ela gosta de apanhar. Não é possível. Já fiz tudo por ela. Já levei ela para a delegacia. Ela já morou separado do homem. Eu já recebi uma cliente uma vez que ela foi agredida, tá? E aí ela se separou do rapaz. No entanto, depois ela me procura e diz: olha, agora eu tô grávida dele. E aí você, que não está acostumado a lidar com a vítima de violência doméstica, você faz o quê? Ninguém merece. Ela realmente gosta de ter a vida que ela tem. Na verdade, não que ela gosta, ela merece. Paola, deixa eu te interromper rapidinho aqui, ó. Temos uma terapeuta, Patrícia. Patrícia tá falando que precisamos fortalecer o emocional dessa mulher. E realmente é um trabalho, quando eu falo, né, repito, quando a agressão ela é feita, um ferir na alma, né, nas emoções. Então, quando essa mulher toma esse posicionamento de sair do seu lar e denunciar, esse fortalecimento psicológico, aí quando a gente fala do acolhimento, tem que ser num todo, não é só dar um lar, mas tem que trazer o quê? A inclusão dessa mulher na sociedade. Então, é através da psicologia, é através de um curso técnico, porque muitas delas não têm trabalho, muitas, eu acho que a grande maioria, né, Paola? Então, quando a gente fala que precisamos fortalecer, como a nossa terapeuta aqui, que está nos contribuindo, ó, geralmente é uma repetição de padrão. Temos que acolher sempre e nunca julgar. Isso exatamente, aí. Perfeita colocação, porque até porque dentro de nós, como somos militantes da área jurídica, sabemos que o papel do julgador é do juiz. E não cabe a nós, como cidadãos, não cabe a nós, como advogados, né, independente da sua profissão, falar uma frase dessa que é comum, isso se repete. Essa mulher gosta de apanhar. Já fiz de tudo. Né? Já fui com ela, e ela volta. Né? Continua nesse relacionamento. Ainda vai ter filho. Né? Porque e ainda vai ter filho. Eu estou procurando aqui a postagem que eu fiz um tempo atrás sobre um funk antigo que é a Creide, da doméstica. Que você falou que a maioria era de mulheres que dependem financeiramente do homem, né? Eu também achava isso. Mas você acredita que não? Você acredita que 52% das mulheres que fazem a denúncia, elas que são as mantenedoras do lar? Puxa vida, olha isso. Ou seja, elas bancam o homem, né? Vamos falar dessa maneira, elas bancam o homem e ainda apanham. Não estou achando agora, mas é porque eu queria ver a porcentagem certinha para não falar besteira. Enfim, mas aí a pergunta que chega, né? Por quê? Por que ela banca, não depende financeiramente e ainda apanha, né? Aqui achei a publicação. De acordo com a pesquisa feita pelo IPEA,
em agosto de 2019, o índice de violência doméstica contra mulheres que integram a população economicamente ativa, 52,2 é praticamente o dobro do registrado. Isso é, somente sobre dependência financeira, as agressões ocorrem em sua maioria quando a mulher não depende financeiramente do homem. E aí vem o que a psicóloga falou. Como é que é o nome dela? Patrícia. Trabalhar o emocional dessa mulher. Porque muitas vezes as pessoas, a comunidade e até o próprio poder judiciário, porque sempre quando eu vou atuar na área de violência doméstica, o advogado do agressor ou advogada do agressor faz o que para tentar isentar o agressor da pena? Descredibiliza a vítima, né? Ou seja, em casos de ameaça. Oi? A culpa é dela. Isso, exatamente. Por exemplo, em caso de ameaça, eu falei isso na hora da raiva. Dia a dia, eu não a trato assim. Mas agora veja, você chamar a sua esposa, a sua namorada, companheira ou o que for, de nomes pejorativos porque você está com raiva, acredito que isso não se justifique. Mas muitos juízes acolhem essas teses feitas pelos advogados dos agressores. E aí as mulheres vinham perdendo a credibilidade. No entanto, como os dados começaram a ser divulgados, porque sempre tem essa pergunta, a violência doméstica está aumentando ou os dados estão sendo divulgados? Eu te respondo, violência doméstica... Ou Oi? manipulados também. Ou Manipulados? Tem isso também? Que os dados são manipulados? Ah, meu Deus, essa não estava sabendo. Enfim, aí você vê, eu afirmo categoricamente, porque eu faço de tudo para me manter atualizada, que sim, o índice de violência doméstica continua. O que está aumentando são as divulgações em páginas de Instagram, e até os jornais estão falando mais sobre isso, mas a violência sempre existiu, entendeu? E aí a gente não pode, os advogados não podem tomar cuidado com isso. Não descredibilize a vítima. Eu entendo que existem advogados que estão pela parte do agressor. Ora, é um sujeito de direito, ele também precisa ter uma defesa juridicamente, está previsto na Constituição, né? Mas defendam de forma que não descredibilize a vítima, porque de fato ela sofreu agressão. A Patrícia está falando de novo, todo agressor dá sinais no começo do relacionamento abusivo, só que a mulher não percebe. Ela não percebe, porque ele faz alguma coisa abusiva, mas logo depois mas se você terminar comigo, saiba que não vai ter outro igual a mim. Saiba que eu sou o amor da sua vida. Aí a mulher já fica envolvida naquela situação. Então, vira uma doença. Isso aí. E aí tem mulheres que entram em depressão. Nesse mês de Setembro Amarelo tivemos lives diversas na página da Casa Reviver falando sobre isso, inclusive falando sobre a saúde mental da vítima de violência doméstica. Veja, não é a violência doméstica em si que ocasiona a depressão e suicídio, mas toda a situação, porque violência doméstica não é só agressão. Diante do artigo 7º da Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência doméstica. É a violência física, é a violência psicológica, diferente da violência moral, porque na violência moral incide os crimes previstos no Código Penal, difamação, calúnia, ameaça, injúria, tá? E o abuso, a violência psicológica é mais quando fala coisas sobre a sua autoestima, né? Você é feia, você é gorda, você é bonita, você é alta, você é magra, enfim. Tem o que a Renata falou sobre a violência sexual, que por estar no âmbito do casamento, a mulher acredita que ela é obrigada a ter relação sexual, mas não é, continua sendo estupro, tá? A partir do momento que ela não consente. Isso aí, continua sendo.
tá? E por último, a violência patrimonial, que é quando essa mulher que eu acabei de descrever aqui da pesquisa feita pelo IPEA em agosto de 2019, ela recebe o seu dinheiro e o marido pega, sem a anuência dela, pelo simples fato de dizer, olha, eu sou seu marido, eu tenho direito, tá? E aí são essas 5 violências previstas no código não, da Lei Maria da Penha. Paola, a gente já tá nesse finalzinho, porque o Instagram é assim, né? A gente começa a bater um papo, é tão bacana e rapidinho, parece que essa 1 hora, né, quando ali 10 minutos. Eu gostaria muito de te agradecer, tá? Principalmente por você ser assim tão jovem e já tão militante, né? Quando a gente fala militante é porque realmente você abraçou essa causa, você se encontrou, né? Isso. Se encontrou não só pela parte do direito, mas em movimentos sociais. Tem a nossa terapeuta aqui está realmente compartilhando mais aqui eu sou a idealizadora do movimento X da questão. Criei esse movimento para apoiar a campanha Sinal Vermelho do Conselho Nacional de Justiça. Olha que bacana. E assim, é exatamente com esse propósito de quando a gente encontra que, pô, né, dentro da nossa área, não só jurídica, e agora no meu posicionamento como candidata a prefeita de Niterói, incluir essa mulher, incluir esse processo desde o início até realmente que essa mulher consiga se sentir bem para que ela consiga sozinha ingressar novamente no mercado de trabalho, reconstruir, porque muitas ficam traumatizadas, não quero mais saber de relacionamento, mas de reconstruir o seu relacionamento amoroso, né? Então, assim, é um trabalho de realmente conscientização, né? Conscientizar o cidadão e realmente dar atenção devida para essa causa. Então, não é só apenas o denúncia. Então, assim, o nosso objetivo, quando eu me uni com a Paola, quando nós conversamos, aqui, ó, ela é candidata a vereadora de Maricá. Ah, muito legal, Patrícia, vamos sim. Então, é nesse objetivo comum de trazer essa mulher que sofre com todos esses relatos, todos esses exemplos que nós demos aqui nessa live. E até faço um convite. Se alguma de vocês está passando por algo semelhante dentro do seu lar, tem o meu direct, tem o direct da Paola. Nós estamos aqui para auxiliar. Auxiliar você a saber realmente dos seus direitos. A saber que realmente existe um pós-denúncia. Existe um acolhimento para você. Independente da sua situação financeira. Porque como nós vimos a estatística, muitas dessas mulheres, elas têm sim o seu trabalho e sua renda. Mas elas são dominadas psicologicamente. Então, embora elas trabalhem, elas têm a sua verba, mas elas não conseguem dar o seu destino. Porque realmente elas são tomadas. Ela é tomada pelo companheiro, pelo marido. Então, o que eu quero deixar o recado para a gente finalizar nessa live. O nosso plano de governo, o nosso objetivo realmente é trazer esse processo, a conscientização do cidadão niteroense, que existe sim o início, né, um esclarecimento do início até a denúncia, e depois da denúncia, o pós-denúncia, e até a inclusão dessa mulher para retornar à sua vida normal. Então, eu quero te agradecer, Paola. Muito obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo com você. E queria que você colocasse as suas colocações finais nesses 3 minutinhos aí que falta. Nossa, não, só agradecer mesmo a colaboração de todos e o convite, a interação das pessoas. E se puder seguir o Projeto Lilás também, porque logo, logo nós estaremos com várias novidades. E é só isso mesmo. E o que eu falo em todas as lives. Vítima de violência doméstica
não merece julgamento, ela merece acolhimento. Escute e acolha, porque de julgamento ela já tá cheia, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Olha, Tchau, agradeço tchau. também a participação de todos que assistiram. Esse vídeo vai ficar no meu IGTV e também convido vocês a estarem curtindo o Instagram da Paola. Vai estar lá o arroba dela também nas minhas redes sociais, para vocês também estarem conhecendo mais os projetos que ela está aí abraçando e para essas mulheres terem aí uma melhor qualidade de vida. E é isso que nós buscamos, tá? Boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Falar mais de um tópico aí do nosso plano de governo para a cidade de Niterói. Sou Renata Esteves, candidata a prefeita de Niterói 2020. Vote 35! Obrigada, gente. Obrigada, Davi, Magno, Qualivida, Dora. Obrigada, obrigada. Patrícia, foi um prazer. Vamos bater um papo. Luísa, aí tanta gente bacana assistindo a gente. Muito legal, muito legal. 35, Andréia, tamo junto. Vai ter mulher sim. É a nossa vez de sermos voz, né? De ter espaço na política também. Não é isso, Paola? Obrigada. Isso aí, tamo junto. Obrigada, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.